Está de volta à pauta de julgamento do plenário do STF um recurso extraordinário que discute se transação penal, um acordo com o Ministério Público, tem o mesmo efeito de uma sentença condenatória. O tema teve repercussão geral reconhecida. Um homem fez um acordo com o Ministério Público para não ser processado criminalmente pela prática ilegal do jogo do bicho. Pelo acordo, ele pagou cestas básicas. Após o cumprimento da pena alternativa, ele requereu a devolução da sua motocicleta, que havia sido apreendida. O pedido foi negado porque, para a Justiça do Paraná, o veículo teria sido adquirido com recursos obtidos de forma ilegal. Esse argumento é contestado pela defesa. Para os advogados, a tomada do bem teria ofendido o direito à propriedade porque não foi garantido o devido processo. A defesa alega ainda ofensa a dispositivos constitucionais, entre eles por ter sido considerado culpado sem o trânsito julgado de uma decisão, já que não houve ação penal contra ele por causa do acordo firmado com o MP no Juizado Especial Criminal. Agora, os ministros devem decidir se a decisão que homologa o acordo no âmbito dos juizados especiais criminais tem natureza condenatória ou não. O relator do caso é o ministro Teori Zavascki. Sobre os destaques da pauta de hoje, eu converso aqui no estúdio com a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Gisele Reis. Doutora, boa tarde. Qual a diferença sobre ter natureza condenatória ou não? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos que nos acompanham. Essa é a grande discussão dos ministros nessa sentada de hoje, e a diferença está exatamente no que diz respeito aos efeitos de uma sentença penal condenatória. O Código Penal, ele estabelece alguns efeitos para os casos de sentença condenatória, como, por exemplo, eu tenho a perda do cargo ou função pública, perda do mandato eletivo, eu posso ter, e torna certa a obrigação de indenizar aqueles danos que foram causados em razão daquele ilícito cometido. Eu tenho outro exemplo que eu poderia dar, é que o nome do réu, ele passa a ser lançado no rol dos culpados, gera reincidência. Então, são vários os efeitos de uma sentença condenatória, ao contrário do que se chama da sentença declaratória. Então, aqui o que se discute, existe uma divergência na doutrina, no que diz respeito à natureza jurídica desses acordos que são celebrados no âmbito do Juizado Especial Criminal, se eles teriam essa natureza condenatória ou natureza declaratória. Um outro efeito que eu poderia citar, se for considerada como natureza condenatória, é a perda dos bens, dos instrumentos que foram utilizados em relação ao ilícito penal, que é exatamente o que aconteceu na reportagem que nós vimos. Doutora Gisele, mas não são todos os casos, né, que permitem esse tipo de acordo, né? Não são. Quando a gente fala de transação penal, que nada mais é que um acordo celebrado entre o suposto autor do fato e o Ministério Público, a gente traz à lembrança uma lei, que é a Lei 9.099 de 95, que instituiu os juizados especiais criminais no âmbito dos estados. Ela só é aplicável para aqueles ilícitos, tanto os crimes quanto as contravenções penais, consideradas de menor potencial ofensivo. E o critério para saber se é ou não de menor potencial ofensivo é no que diz respeito à pena. Aqueles ilícitos cuja pena não ultrapassem 2 anos são automaticamente considerados de menor potencial ofensivo e, em razão dessa característica, eles têm um procedimento diferenciado. Esse tratamento diferenciado, ele já é diferente desde a fase de inquérito policial. Por exemplo, não se tem a lavratura da prisão em flagrante, quando aquele suposto autor do fato, ele aceita, ele assume um compromisso de comparecer em dia e hora marcados perante o Juizado Especial Criminal. Doutora, e se houver um descumprimento desse acordo, o que acontece? O que pode acontecer, Fred, é que quando nós temos uma coisa para a gente poder explicar, quando a gente tem um acordo, não há a ação penal, a instauração da ação penal. É exatamente pelo fato de ter havido acordo que não se tem, esse acordo é doação de cestas básicas, prestação de serviços à comunidade. Então, nós temos, há, de alguma forma, uma renúncia dos dois lados. De um lado, não se tem o processo, do outro lado, a pessoa se obriga a prestar serviços à comunidade, exatamente para não se ver processada. Então, não tem a instauração da ação penal. Quando há o descumprimento, uma das consequências poderá ser a instauração da ação penal. Tá certo, doutora Gisele. Os ministros também podem analisar uma ação penal contra um deputado federal acusado de falsidade ideológica. Por causa do foro privilegiado, o deputado federal Fernando Lúcio Giacobo, do PR do Paraná, deve ser julgado no STF após a primeira instância remeter os autos ao Supremo. Inicialmente, ele foi acusado de formação de quadrilha, falsidade ideológica e crime contra a ordem tributária. Mas o processo prossegue apenas em relação ao crime de falsidade ideológica, já que foi determinado o trancamento da ação penal contra o crime de ordem tributária e houve prescrição do crime de formação de quadrilha.
O réu alega que teve direitos violados como ofensa ao princípio da ampla defesa e que não há provas suficientes que justifiquem a sua condenação. A Procuradoria-Geral da República pede a absolvição do deputado por falta de provas. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. Bom, doutora, nós vimos que o processo foi encaminhado para o STF a partir da diplomação, né, no cargo de deputado federal. Como ficam os atos processuais que já haviam sido realizados? Esses atos, inclusive, eles se iniciaram em Cascavel, no Paraná. O Ministério Público Federal, em atuação lá, é que ofereceu a denúncia. Essa denúncia foi analisada pelo juiz federal de lá e o recebimento da denúncia foi efetivado. Houve-se um interrogatório, a oitiva de algumas testemunhas, ou melhor, teve o interrogatório e o acusado ofereceu a defesa prévia. A partir do momento em que houve a diplomação, em razão do que está previsto na Constituição Federal, esse processo deixou de ter condições de tramitar na primeira instância e passou a tramitar perante o Supremo Tribunal Federal. Mas todos esses atos, eles são validados. E por qual razão? Porque no direito processual penal existe um princípio que diz que o direito que se aplica, ele vai ser aplicado de acordo com a data em que os fatos foram efetivamente praticados. Então, naquela data em que o juiz recebeu a denúncia, em que ele determinou o interrogatório do acusado, em que ele recebeu e analisou a defesa apresentada pelo acusado, naquela época ele não era deputado federal. Por essa razão, havia uma competência, sim, da Justiça Federal para analisar aquela ação penal. A partir do momento da diplomação, não. A partir desse momento, a competência passa a ser do Supremo Tribunal Federal, por essa razão que o processo foi encaminhado. Mas em relação a todos os atos, os procedimentos que foram feitos até antes da diplomação, eles permanecem válidos. Tá certo, doutora.